sou a Gabi Barbosa, esse é o canal Inclusive. Inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostar desse tipo de vídeo, dá um like. Se não gostar, deixa o dislike também, pra gente saber o que tipo de conteúdo que vocês mais gostam. E é importante também pra gente saber o que vocês estão achando, então comenta se você tá gostando, se você não tá gostando. E hoje a gente vai falar sobre anticoncepcional. O anticoncepcional, ele foi criado na década de 60 e começou a ser usado primeiramente lá nos Estados Unidos. Antes, tinham outras maneiras de evitar a gravidez, né? Desde tripas de animais que eram usadas como camisinha, ou tabelinha, ou calendário lunar. Existiam outras maneiras de evitar a gravidez. Só que nenhum método anterior ao anticoncepcional separou de maneira tão eficaz a concepção da gravidez com a sexualidade feminina. O anticoncepcional é um método que é considerado seguro, onde você não precisa do auxílio de um médico para tomar todos os dias, e também você não precisa do consentimento do seu parceiro para usar, como a camisinha, por exemplo. Segundo dados oficiais, 21% das mulheres com idade entre 17 e 30 anos tomam pílula anticoncepcional. Isso corresponde a mais ou menos 11 milhões de mulheres. Esses dados são de 2014, então hoje o número pode ter aumentado um pouco. A pílula anticoncepcional, ela trouxe o planejamento familiar, onde as pessoas se programam para ter filhos, né? Então, em tese, a mulher toma o anticoncepcional enquanto ela não quer engravidar, e aí no momento que ela decidir ter um filho, ela para de tomar para ter uma gravidez. Isso também ajuda no controle populacional, já que antigamente, né, se a gente for parar para pensar nas nossas avós, por exemplo, costumavam ter, sei lá, 6, 7, 8, 12, 14, 15 filhos, né? Muitas vezes porque não tinham como se prevenir da gravidez, porque a pílula não existia. A pílula anticoncepcional, ela trouxe uma liberdade sexual para a mulher, porque até então ela não tinha como evitar a gravidez sem o consentimento do parceiro, né? Já que para usar a camisinha, quem usava era o homem, antes da criação da camisinha feminina. E ainda assim hoje, com a camisinha feminina, nenhuma das minhas amigas, por exemplo, já usou. Não é um método que é comum, é um contraceptivo caro e não é achado em qualquer lugar. Então, muitas vezes, não se vale de nada, né? Hoje em dia, a camisinha mais usada é a camisinha masculina. E a pílula anticoncepcional, em alguns casos, é recomendada para as mulheres porque elas auxiliam no tratamento, no controle de alguns tumores. O fato é que foi vendida a ideia da liberdade sexual. Só que a nossa sociedade, ela não enxerga a mulher sexualmente livre de maneira positiva. Então, a pílula, na verdade, ela trouxe, sim, essa liberdade sexual, só que também trouxe uma carga extra de responsabilidade para a mulher, porque a contracepção fica só na mão dela. Hoje, a gente percebe quando uma mulher engravida, seja um casal, ou seja de uma pessoa que você acabou de conhecer, ou seja de um namorado, ou seja, enfim, quando existe a gravidez e essa gravidez não é desejada, ainda cai sobre as costas das mulheres a responsabilidade de ter engravidado. Porque já que tem a pílula anticoncepcional e já que você pode tomar essa pílula, por que você engravidou? Tem a pílula do dia seguinte, por que você não tomou a pílula do dia seguinte? Então toda a responsabilidade da não concepção ainda fica nas costas das mulheres. Então não existe a liberdade, é uma falsa liberdade. A ideia aqui não é te dizer que você deve ou não tomar a pílula anticoncepcional, porque o corpo é seu, então só você pode decidir tomar ou não. A ideia é mostrar os prós e os contras, porque existem os dois lados para tudo, não só para o anticoncepcional, né? Para camisinha, para não usar a camisinha, tudo tem os prós e os contras. Então é importante a gente conhecer, porque é o seguinte, apesar de a pílula existir desde a década de 60, é a nossa geração, a minha, a sua, essa geração que vamos colocar aí dos 17 até os 40 anos mais ou menos,
Essa geração é a geração que vai trazer os dados atuais do consumo do anticoncepcional. Porque até então, as nossas avós, por exemplo, não tomavam anticoncepcional. Então hoje não tem como a gente falar assim, não, a minha avó tomou anticoncepcional a vida inteira e ela está bem, está saudável, feliz e contente. Tem algumas avós que tomam? Tem, claro que tem, mas não é a regra. Então a gente vai trazer para a próxima geração os dados do consumo do anticoncepcional, o que o anticoncepcional pode fazer no corpo da mulher. E agora a gente vai conhecer algumas coisinhas que pode acontecer. Alteração na cor, na textura e no cheiro do fluxo menstrual. No meu caso, por exemplo, quando eu tomava anticoncepcional, a minha menstruação ela não tinha cor de sangue, que é a cor natural da menstruação. Ela tinha uma cor marrom escura, era uma coisa pastosa, que não era líquida, né? Não era um sangue fluido, era bem pastoso, o fluxo era bem reduzido e o cheiro era insuportável. Era um cheiro de sangue estragado. Sério. Alguns dados mostram que usar a pílula por mais de 3 anos pode dobrar as chances da mulher ter glaucoma, por exemplo. Aumenta consideravelmente as possibilidades da mulher ter trombose. E se você fuma e toma anticoncepcional, esse risco é quase certo. Porque o cigarro unido ao anticoncepcional é um veneno. E isso não é uma opinião minha, tá? Isso é um dado. Inclusive, tenho pessoas próximas que já tiveram esse problema e que quase morreram por conta desse problema da trombose unida ao cigarro. Então, precisa prestar muita atenção. Você tem que conhecer o seu corpo, você precisa fazer exames para saber até que ponto você pode ou deve ou não usar o anticoncepcional. Aumenta as chances de doenças cardiovasculares. Traz problemas de hipertensão. Pode causar doenças hepáticas, porque o seu rim, ele é o filtro do seu corpo. E é tanto hormônio que você ingere que é além do que o seu corpo pode filtrar naturalmente. Por isso que pode trazer problemas para os seus rins. Aumenta as chances de ter varizes. Pode causar endometriose. A pílula anticoncepcional, ela pode trazer alterações de humor em níveis bipolares. Tem pessoas que tomam o anticoncepcional para controlar essa alteração de humor, né? E tem pessoas que percebem que quando param de tomar o anticoncepcional, acabam tendo um nível o que colocam de TPM, ou de humor, ou de tristeza, ou de raiva, ou de angústia, acaba se controlando. Então, é claro, não tem uma regra, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, mas pode acontecer também. Aí, um problema seríssimo. A pílula anticoncepcional, ela pode diminuir ou causar a perda da libido sexual. Trazendo mais uma vez a minha situação, né? Eu tomei anticoncepcional por 10 anos da minha vida. Eu comecei a tomar o anticoncepcional no início da minha vida sexual. E eu parei de tomar há uns 3 ou 4 anos atrás. Até então, eu não tinha noção de como o anticoncepcional mexia com a minha libido. Até eu parar de tomar e eu perceber como tudo mudou. Tem pessoas que não sentem essa alteração. Mas é importante perceber desde quando você toma o anticoncepcional. Porque eu só pude notar isso quando eu parei de tomar. Porque até então eu não conhecia uma realidade sem o anticoncepcional. Então, para você se conhecer, na verdade, você tem que ter os dois lados. Para você perceber, olha, eu já estive sem o anticoncepcional, eu já tive com o anticoncepcional. Com o anticoncepcional é assim, sem o anticoncepcional é assado. Olha, eu prefiro assim, ou eu prefiro assado. Então é importante você ter os dois lados para você ter uma escolha, né? Uma escolha que você saiba exatamente como que é o seu corpo. E eu só percebi isso depois que eu parei de tomar. Eu conheço pessoas, ou ouvi de pessoas, que a pessoa prefere perder a libido sexual do que correr o risco de engravidar, porque essa responsabilidade ela fica só nas costas da mulher. Se você chegar para um homem e dizer que se ele tomar anticoncepcional ele pode perder a libido sexual, mas que olha que legal, ele não vai engravidar ninguém, que é essa a proposta do anticoncepcional, não é? Que homem que ia querer tomar esse anticoncepcional e perder a libido? A gente costuma carregar nas nossas costas, além dessa responsabilidade, se colocar em segundo plano.
Quer dizer, o nosso corpo, então, entra em segundo plano. A gente se enche de hormônio para poder evitar uma possível gravidez e esses hormônios podem causar danos seríssimos para a nossa saúde. Mas tudo bem, fica em segundo plano. Esses hormônios podem causar problemas de humor a níveis bipolares. Mas tudo bem, isso fica em segundo plano. Então, a gente precisa só colocar na mesa até que ponto a nossa vida, a nossa libido sexual, até que ponto isso cabe ficar em segundo plano, né? Sendo que ninguém transa sozinho, ninguém engravida sozinho. Então, os dois lados precisam ser responsáveis por isso. O corpo da mulher não é um depósito de lixo. O corpo da mulher não é um depósito de hormônio que vai só prejudicar o corpo dela no futuro, né? Eu sei que tem pessoas, inclusive, se você é uma dessas pessoas e quiser comentar aqui embaixo, é interessante pra gente entender também outros lados, né? E eu sei que tem pessoas que precisam tomar o anticoncepcional por algum problema, às vezes de mioma, de tumores, né? Que às vezes controla, às vezes tem pessoas que não podem menstruar por algum problema e precisa tomar o anticoncepcional para não ter essa menstruação. Então eu entendo que o anticoncepcional, ele existe e olha, que massa, muito legal. É muito legal ter mais essa ferramenta nas nossas mãos. A gente só precisa entender e não se colocar na obrigação de tomar esse anticoncepcional para não concepção, sendo que existem outras formas também de não conceber uma gravidez e que não prejudica tanto o corpo da mulher.